Duas informações muito importantes sobre o Fluminense nesse vídeo aqui. A gente tem mais uma apuração muito importante da situação do Léo Chu, atacante que está na mira do Fluminense, e parece que a negociação deu uma esfriada. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Também vamos comentar uma informação que saiu lá na Inglaterra de clube do país interessado em comprar o André já nessa janela de janeiro. Será que a gente vai perder o nosso camisa 7? Duas informações, portanto, muito importantes para trazer para você nesse vídeo aqui. Desde já eu vou te convidar a assistir até o final e pedir para você deixar o like para a gente alcançar mais tricolores e fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, trazendo as principais informações do Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado, beleza? Então vamos começar com as informações, meus amigos e minhas amigas, porque essa informação do André saiu lá na Inglaterra, do jornalista Jack Talbot, tá? E ele traz informações de que o Fulham voltou à carga pelo volante do Fluminense. A gente sabe que o Fulham foi um dos primeiros clubes interessados no André, já desde 2021, 2022 o Fulham monitora a situação, chegou a fazer proposta, o Fluminense recusou. Nessa janela agora de janeiro, o Fulham tinha sinalizado que queria o André, mas por questões financeiras tinha desistido da negociação. O Fulham também tinha outras prioridades no mercado. Chegou a sair informação de que a negociação com o André dependia de que o Fulham vendesse o João Palhinha, também volante português do seu elenco, que estava na mira do Bayern de Munique, e isso acabou não acontecendo, e a negociação até então tinha esfriado. Mas o Jack Talbot traz pra gente que o Fulham voltou atrás, voltou à carga e pode sim levar o André nessa janela. Inclusive as conversas já voltaram a acontecer e são vistas com otimismo pelo clube inglês, tá? Segundo a publicação, o André já teria conversado com o André Silva, o Marco Silva, perdão, que é o técnico do Fulham, é um português técnico do Fulham. O André já teria conversado com ele, teria se agradado com o projeto do clube inglês para se transferir para lá. A gente sabe muito bem que o André tem esse desejo de jogar na Europa e há um acordo do jogador com a diretoria do Fluminense, que em caso de uma proposta razoável para o Flu, ele seria liberado para o futebol europeu nessa janela, tá? Ele e o Nino tinham esse acordo, o Nino já foi para o Zenit, o André agora está aguardando essa proposta oficial. O Jack Talbot traz para a gente também que o Manchester United chegou a se interessar pelo volante do Fluminense, mas desde que o clube foi comprado pelo Sir Jim Ratcliffe, essa negociação também deu uma esfriada, o Manchester United desistiu, saiu da parada ali e não deve ir atrás do André. Portanto, o Fulham é o principal clube interessado no volante do Fluminense. A gente sabe que a multa do André é de 40 milhões de euros, cerca ali de 214 milhões de reais, e a pedida do Fluminense gira em torno dos 30 milhões de euros, que é mais ou menos algo como 161 milhões de reais, dos quais o Fluminense tem direito a 90%, 10% são do empresário do André em acordo firmado em contrato com o volante. Portanto, Fulham volta a carga por André, pode fazer uma proposta e, repito, segundo o jornalista Jack Talbot, é vista com otimismo pela galera lá da Inglaterra essa possível ida do André para o Fulham. A negociação parece estar caminhando bem e é visto com otimismo uma possível transferência do André para a terra da rainha. Então a gente vai aguardar, claro, né, novas informações, vamos tentar apurar essa situação do André aqui também, claro, e assim que a gente tiver qualquer informação, você vai ser atualizado aqui, a gente vai trazer algum vídeo trazendo sobre isso, mas André, portanto, na mira do Fulham voltando à carga pelo volante do Fluminense e da seleção brasileira também, né, o André com moral é jogador de seleção brasileira hoje. Beleza? Antes da gente passar para a próxima informação, que é a apuração que a gente vai trazer aqui para vocês, né, sobre o atacante Léo Chu, eu quero rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo contando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. Galera, chega junto deixando o comentário aí embaixo. E claro, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda um abraço. Nesse vídeo eu quero mandar um abraço para o Isaías de Guarapari, para o Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro, para o Hélio de Pedreiras no Maranhão, para o Wilson de Porto Velho, Rondônia, para o Celso de Quissamã no Rio de Janeiro, para o Moisés e para o Thiago de João Dourado na Bahia, para o César de Sulacap, para o Elias e para a Heloísa de Jucimeira no Mato Grosso, para o Jorge Henrique de Codó no Maranhão, para o Bruno de Vitória no Espírito Santo, para o Meinha de Serra no Espírito Santo e para o Antônio de Laguna, Santa Catarina.
um abraço para a galera e, claro, convite para você que está nos assistindo. Quer que a gente mande um salve, um abraço para você, citando seu nome em algum vídeo da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos lá, galera, porque temos informações importantes sobre a situação de Léo Xu, jogador na mira do Fluminense, mas a negociação parece ter esfriado. Vamos fazer uma rápida retrospectiva aqui da situação, tá? O Fluminense já tinha se interessado no Léo Xu lá em 2021, quando ele ainda pertencia ao Grêmio, tinha feito uma temporada de destaque pelo Ceará, tinha voltado por empréstimo ao Grêmio, voltado do empréstimo, né, ao Grêmio, e o Fluminense tinha se interessado no jogador. Só que à época o Seattle Sounders, atual clube do Léo Xu, clube lá dos Estados Unidos, chegou e pagou 2,5 milhões de dólares por 80% do Léo Xu e acabou levando o jogador. A gente sabe que na época, né, o Fluminense praticamente não pagava para comprar nenhum jogador, né? Era muito raro o Fluminense fazer investimento financeiro, a gente buscava muitas oportunidades de mercado. Enfim, o tempo passou, nessa janela agora, todo mundo sabe que o Fluminense busca bastante atacantes de beirada, né? Atacantes de lado de campo. A grande prioridade do Flu no mercado era o Luiz Henrique, atacante cria de Xerém, que estava no Real Betis, está no Real Betis, né, da Espanha, só que as negociações acabaram não avançando. O Real Betis pediu 18 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais, pelo atacante. O Fluminense ofereceu até um valor alto para os padrões fluminenses, 7,5 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais. O Betis recusou e o Fluminense saiu da parada. Aí surgiu ainda mais forte o interesse no Léo Xu como um plano B ao Luiz Henrique, né? O Léo Xu é um atacante canhoto, joga mais pelo lado esquerdo, de muita ida ao fundo, muito vigor físico. Seria esse plano B ao Luiz Henrique a opção que o Fluminense busca no mercado. A gente trouxe uma apuração nessa última semana que passou de que a negociação estava entre Fluminense e Léo Xu definida e acertada. O jogador tinha, sim, muito interesse em vir para o Fluminense, em voltar para o futebol brasileiro e tinha se acertado completamente com o Flu. Só faltava o acordo com o Seattle Sounders, o clube da MLS. A gente trouxe a informação lá nesse vídeo, que vai estar aqui no card para você assistir também, é claro, de que o presidente do Seattle estava batendo o pé e falou: cara, eu quero recuperar o valor que eu investi no Léo Xu lá atrás, portanto, esses 2,5 milhões de dólares. Apesar disso, à época, a situação era vista com otimismo. Hoje, a situação já mudou e a negociação já começa a esfriar. Existe, sim, um risco bem alto da contratação de Léo Xu pelo Fluminense melar, tá? O Seattle tá batendo muito pé, não tá aceitando conversar por menos de 2,5 milhões de dólares. Isso na cotação atual é 12,3 milhões de reais, né? A cotação do dólar varia bastante, 12,3 milhões de reais foi o valor que eles pagaram pelos 80% do Léo Xu lá em 2021, não estão aceitando negociar e essa postura acaba que não está agradando porque o Fluminense pretende, né, um modelo um pouquinho melhor para o clube, né? Existe esse acordo entre clube e jogador, as partes estavam muito otimistas, mas essa situação veio murchando, vamos botar dessa maneira, né? O otimismo foi indo embora e agora já não se vê com tantos bons olhos esse possível cenário, né? Já se acha que existe uma chance bem grande da negociação melar, apesar do desejo muito grande do Léo Xu de retornar ao futebol brasileiro, né? O jogador tem 23 anos, está lá desde 2021, ele tem esse desejo muito grande de voltar a jogar no Brasil, voltar para o seu país, né? Mas mesmo assim o Seattle está batendo pé. O jogador tem contrato lá até o final de 2024, até o final dessa temporada, e aí precisa da liberação do clube para a negociação acabar ocorrendo. A representação do elenco do Seattle na pré-temporada aconteceu no último dia 16. E o Léo Xu se reapresentou normalmente, claro, ele ainda é atleta do Seattle Sounders e está treinando normal lá enquanto a situação não se resolve. É de interesse do jogador, muito interesse do jogador, vir para o Fluminense. É de muito interesse do Fluminense que o jogador venha, que a contratação aconteça. Só que, né, nessa situação, nesse triângulo aí, tem que combinar com o Seattle Sounders. E enquanto o Fluminense não abrir a carteira e pagar o que o Seattle quer, essa negociação não vai para frente, porque o presidente dos caras lá tá bastante irredutível. Então existe uma chance grande, sim, da negociação melar, tá? E o Léo Xu não ser reforço do Fluminense nessa janela, né? A gente tinha já uma expectativa, muita gente que já tratava como certa a vinda do Léo Xu para o Fluminense, mas essa postura do Seattle Sounders irredutível está atrasando o negócio e existe essa chance pesada do acordo melar e o Léo Xu não ser reforço para o Fluminense. Dando a minha opinião rapidinho sobre essa situação, me preocupa e me preocupa muito, né? Porque a gente já está no dia 18 de janeiro, hoje o Fluminense já estreia no Carioca, o elenco principal, por assim dizer, do Fluminense se representa no próximo dia 25.
para começar já, enfim, jogar o estadual e se preparar para a Recopa, a gente precisa dos reforços já sendo anunciados, já chegando, e a gente precisa, enfim, do elenco. Se a situação do Léo Chu mela agora, até o Fluminense achar um outro jogador que vai querer fazer uma proposta, conseguir convencer a trazer, a gente já perdeu um tempo importante, um tempo grande. Então essa situação me preocupa muito, além de, assim, né, você tem várias opções ali no mercado que já foram fechando com os seus clubes. O Fluminense chegou lá atrás a se interessar no Moisés, ex-Fortaleza, estava no Cruz Azul, voltou para o Fortaleza. O Fluminense recuou por causa dos valores envolvidos, mas Fortaleza foi lá, comprou o jogador, não vai rolar. Luiz Henrique tem todo esse imbróglio com o Betis. O Flamengo está querendo muito o jogador, está muito otimista, o Corinthians também se interessou. Existe a chance do Luiz Henrique ficar lá pelo futebol espanhol. Enfim, uma opção que o Fluminense também tentou, já arrumou seu clube. Saiu informação de que o Fluminense estava de olho no Bernard, né, ex-Atlético Mineiro, atualmente no Panathinaikos da Grécia. Tá fechando com o Atlético Mineiro também, não vem para o Fluminense. Então, assim, as opções de atacante de lado que o Fluminense busca no mercado estão fechando com clubes, estão definindo seus futuros, e o Fluminense precisa correr contra o relógio. Agora eu acho que a gente já pode falar isso, né? O Fluminense precisa ter um pouquinho mais de pressa, principalmente nessa questão, para acertar isso, porque, cara, a Recopa Sul-Americana, que é um torneio muito importante, é no dia 22 de fevereiro, falta aí 1 mês e 4 dias para isso. A gente precisa do nosso elenco, precisa que o cara chegue aqui, que ele treine, que ele se adapte ao time do Fluminense, que ele esteja em forma para poder jogar nesse jogo tão importante para a história do Fluminense. Eu acho a Recopa um torneio muito importante para o Fluminense. A gente vai jogar contra a LDU, que é um algoz conhecido nosso, né, em finais internacionais. É a oportunidade da gente, não vou dizer se vingar ou ter uma revanche, porque não é o mesmo peso, mas da gente lutar pela nossa honra, né? A gente não ser vice de novo para os caras. Então, é uma situação que já me preocupa um pouco mais, a possibilidade do Léo Chu melar e não vir mais para o Fluminense. Beleza? Essa era a informação que eu queria trazer para vocês, a apuração feita aqui pela Central da situação entre Léo Chu, Fluminense e Seattle Sounders sobre essa negociação de reforço no Flu, beleza? Deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você acha dessa situação. Vale a pena abrir a carteira para comprar o Léo Chu? Não vale? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!